Senhor Vitor Miranda, que honra. Tá me ouvindo? Ah, eu achei que ia continuar a frase, cara. Ah, não, eu tava rápido aqui, não tem. Muito bom. Já vai ficar. A gente já tava falando, já vai Bota assim assim, pro. que honra, ponto. Agora é sua vez. Ai. Cara, como é que você tá? Pô, bem, graças a Deus. Bastante coisa acontecendo, né? Desde a última vez que a gente se falou, mas muito legal Verdade. as evoluções. Como é que você tá de Fight Pass e o que você tá achando? Eu tô louco pra saber a tua opinião. A última vez que a gente gravou, a gente fez uma resenha de tipo meia hora falando da entrada. Acho que já tava confirmado, né? Aí tinha Já assim, a gente especulando começou a burburar preço. na internet, né? Mas não tinha equipe, não tinha É, comentaristas, nada ainda definido. E eu acho que eu tinha até exato. falado que alguém do UFC entrou em contato comigo, né? Antes de sair na mídia. Mas Aham. acabou que eu não fui, digamos assim, contratado para nem comentarista, nem participar dos programas, mas já ouvi o próprio diretor-geral ali do UFC Brasil, do escritório do UFC no Brasil, em São Paulo, ele falou que esporadicamente vai me levar para São Paulo também para, de repente, fazer uma participação nas transmissões. E é Você legal tá para mim. ligado que Eu acho que na não. na Deep Web, assim, tá rolando até baixo assinado pra você fazer comentário nas Caraca. transmissões, né? É Mas verdade, cara. olha, assim, sinceramente, claro, seria uma honra, uma coisa muito legal. Mas eu não sei como funcionaria essa questão de logística, né, de eu É. estar presente no estúdio sempre. Tanto que Aham. o André Azevedo ele se mudou para Pra São Paulo. São Paulo, né? E o Demian Maia é de São Paulo. O Minotauro já está em São Paulo, acredito eu, porque o escritório do UFC é em São Paulo. Não sei como funciona com o Carlão Barreto, É, não sei também. né? Eu, Mas eu acho que eles vão. Eles têm. Acho que eles têm um de sobra, não é isso? Que é o Minotauro, o Carlão e o Demian. E eles vão fazer uma rotação, assim. pode E eu ser imagino que é aí que você entra no, de vez em quando um também. convidado especial, assim, de repente, né? É, então, Mas exatamente. eu tô Exatamente. super tranquilo quanto a isso. Eu não. Assim, como eu falei, seria muito legal para minha exposição, a minha carreira. Mas eu não fico triste por não ter sido convidado, porque eu sei que o quadro que eu faço no UFC Brasil, e agora também no Fight Pass, né, porque eles migraram tudo que sai no UFC, tudo que sai no canal do YouTube das minhas análises, também eles replicam no UFC Fight Pass. A pessoa pode Que achar, então, massa! nos dois canais. Que massa! Mas o que eu faço como análise é muito diferente do que eu conseguiria fazer, o cem que eu por teria cento capacidade de fazer ao vivo, sabe? cem Seria um por outro cento Você chegou a trabalho. fazer um. Você chegou a fazer um teste, alguma coisa assim? Ou tipo, ó, Vitão, você vai continuar fazendo o que você faz, que é do caralho e. Não chegamos a esse ponto, mas eu sei, porque eu sei o trabalho que é fazer análise, sabe? É, O é, processo que é muito diferente de captar as coisas ao vivo lá. Ao vivo é muito mais difícil, exatamente. né? Eu seria, Exatamente. digamos assim, eu seria o Vitor Miranda normal, não seria o super analista lá, entende? Tanto que o que eu viria ao vivo, eu falaria coisas que eu vi ao vivo e tudo mais, ainda continuaria na mesma pegada que é tentar descrever a tática, a estratégia e não definir quem está ganhando a luta, não Sim, se a sim. luta está boa ou está ruim, se está movimentado ou não, mas sim a parte mais profunda da luta. Isso eu continuaria fazendo, mas não com a mesma profundidade, com os mesmos detalhes, porque isso exige que Claro. eu veja, reveja, volte o lance, sabe? Pense como me expressar de maneira detalhada, mas ao mesmo tempo
rápida e sem enrolar e que o público entenda. Então, é um processo diferente. Completamente diferente. Do que um comentário ao vivo. Exatamente. E é meio que você falou também, né, cara? Tirar você dessa super análise aí, não é qualquer pessoa que consegue sentar ali e fazer o que você faz. Ah, mas pega um outro lutador. Porra, beleza. Mas não é só ser lutador. Não é só saber de luta. É saber de vídeo, é saber de áudio, é saber como comunicar, é saber como olhar. É um processo que você adquiriu e desenvolveu, né? Com os anos, e não é simples assim, para nenhum lado, na verdade, né? Uma coisa que me surpreendeu. Então, uma coisa que me surpreendeu, a gente tá com um delayzinho, fico eu falando por cima de você, perdão. Eu gravei com o Demian e com o André Azevedo lá em São Paulo, e uma coisa que me surpreendeu foi o Demian nos comentários, cara. Ele tá assim. Ele fez mais de 1000 lutas, né? Ele contou pra mim no Fight Pass, e eles comentaram em português e tal. Deixou esse cara um craque, cara. Um craque, assim. Você vê ele na transmissão, você fala assim, não é o Demian. E você olha lá, o cara tá lá falando com energia e tal, completamente diferente do Demian que todo mundo conhece, né? Que é um cara que fala baixo, fala tranquilo, assim. Não, tá. Só que o Demian tem uma coisa que eu acompanho ele de entrevistas de muito tempo, enquanto lutava ainda, ele é um cara extremamente inteligente. Verdade. Inteligente não no sentido de lutador, porque todo lutador tem que ter uma ponta de inteligência, né? Sim. Mas de instrução mesmo, né? E o cara, ele sabe se comunicar muito bem já, e, porra, imagina, 1000 lutas que o cara comentou, isso aí já foi um baita de um treinamento, né? Exato. Anos de experiência eu teria que em fazer 6 essas meses. 1000 lutas aí para chegar nesse nível. Mas é isso, né? Eu já tô com mais de 200 análises, de vídeos de análise. Caraca. Né? Cada uma dessa eu demoro o dia inteiro para fazer. No começo eu demorava absurdamente, assim, 18, 20 horas. Eu tomava remédio para não dormir, era louco. Porque eu tava aprendendo, né, o processo. E hoje eu consigo já fazer num dia só que é o dia inteiro ainda. Não tem como encurtar o processo. Não acho que vai conseguir, porque é muito detalhe, né, cara? E se encurtar o processo, a qualidade da tua análise cai. Exato. Porque você é um cara que você repara, assim... Cara, eu tava lá na semana, inclusive o Laerte do Super Lutas tava comigo lá em Nova York. Mandar um abraço pro Laerte, que eu sei que ele assiste. Se você tiver um fã número 1, é aquele cara. O Laerte é bonzão, cara. A gente fez um projeto junto lá no Rio, ele dormiu lá em casa. Então, eu lembro. Ele contou tudo. Bem, te adora, cara. Te adora. Aí ele veio pra cá, ficou aqui em casa. E a gente viajou pra Nova York. E eu bati um papo com o Poatan logo depois da luta, assim, tipo, cinturão no colo, sentado na cama na cama com o Poatan. Quebrou a cama, não? E ele Quebraram a cama. Tão pesado. Quebraram a cama. Foda, né? E aí ele vai falando ali rapidamente, que eu tento fazer uma mini resenha. Eu não tenho. O Laerte chegou, gravou, né? E manda pergunta. Faz a parada dele, pô, jornalista top. E aí eu falei, caralho, e eu vou perguntar o quê, né? Aí eu puxei uma resenha com ele de 10 minutos. E, cara, ele contando da luta, eu fiquei lembrando de você. Porque ele ia falando o que ele tava fazendo. Eu falei, caralho, o Vitor vai assistir isso, ele vai falar... Ah! E ele falava da movimentação. Que ele falou que ele achou que o Adesanya tava mais cansado. E eu falei, porra, mas é porque você tava fazendo ele andar pra trás cansa, né? Ele falou, isso, mas eu peguei o que ele... Tipo, a tática dele de movimento. Ele ficava olhando a hora que o Poatan ia dar o golpe e aí ele saía. Entendeu? Tipo, ele falou assim, era assim, milésimos de segundos. Ele via que eu ia dar o golpe e ele circulava. E eu percebi isso. Então eu fazia uma expressão facial de que eu ia dar o golpe, ele circulava, eu circulava junto em cima. Entendeu? Cara,
tipo, a mente explode, né? Você fala, como é que esse cara tá ali no Madison Square Garden lotado, 1 milhão de watts de luz em cima dele, o campeão já ganhou do cara 2 vezes, mas não interessa, ali era a área do Poitin, do Adesanya, né, cara? Sim, Ele era o campeão, defendendo o cinturão, um era cara o campo, dominante pra né? caralho. Tava jogando em casa, digamos assim. Exatamente. E o cara tá lá na luta mais importante da vida dele e pensando e vendo e analisando essas coisas ali, trocando porrada, cara. Não entra na minha cabeça, isso é E olha impressionante. que louco isso que ele falou, porque a gente sabia que o Adesanya iria usar a movimentação, o espaço para não chegar o Poatan chegar. Mas olha que Aham. lance legal. Uma coisa é você só se movimentar para trás, para os lados, para trás, para trás, sem parar, tipo, adotar uma estratégia 100% defensiva, digamos assim. E isso faz o Poatan talvez não chegar tanto, né? Mas fica um jogo de gato e rato e uma hora o Adesanya vai cansar muito mais. Então o que o Adesanya fazia? Se mantinha numa distância. Cadê a minha mão? Dá pra ver a minha mão Aham. aqui. Adesanya. Ih, tá invertido o negócio. Mas enfim, Não, esse mas dá vai pra sair entender. certo. O Poatan aqui caçando o Adesanya. O Adesanya parado, no meio. Quando esse vai, aí o Adesanya dá um passinho. Esse vai, o Adesanya muda. Agora, se o Adesanya faz só isso aqui direto, pô, o Poatan iria conseguir enquadrar muito mais rápido, né? E assim Exatamente. o Adesanya economiza passadas, economiza energia, né? E procura sempre não ficar só na grade, né? É. Mas Que a apesar hora que que ele ele. ficou na grade, a gente viu o que aconteceu, né? Exatamente. Teve vários momentos na grade que, cara, aquele cruzado passava assim, né? É Raspando. E quando impressionante, né, cara? pegou, já é. Impressionante, né? Ó, eu tenho na minha lista aqui que para falar dessa luta, então já que a gente já tá falando dela, como é que você vê a revanche? Acabou de ser marcada aí semana passada. Eu vejo, assim, tudo é teoria, né? Chegar na hora lá pode ser diferente. Lógico. Mas como a gente já viu três lutas, né? E as três lutas elas se desenrolaram muito parecido. Poatan na caça, com golpes muito mais contundentes, e o Adesanya na movimentação, na leveza, no bate e sai. Foi isso as três lutas, né? Querendo ou não. Com o Adesanya com mais volume. Então, são lutas que não podem ir para... a próxima luta também não pode ir para Pra decisão. decisão, né? É. Né? Porque, na teoria, na decisão, o Adesanya toca mais, é tocado menos, ele toca mais, ele chega mais volume, né? E ele consegue se desvencilhar, até enquanto não cansar, ele consegue se desvencilhar bem dos golpes do adversário. Então, vai ser aquela situação. Mas, assim, na minha cabeça, seria o Poatan pode nocautear no segundo round, assim. Eu visualizo um nocaute no segundo round do Poatan, sabe? Eu acho que não chega até o final. Porque, assim, a gente viu que o Adesanya estava vencendo a luta até o último round. Aham. Os dois sabem disso e os dois vão tentar trabalhar nessa pegada novamente. Então, mas o Poatan, ele meio que foi pro tudo ou nada no quinto round, sabendo que estava perdendo e tal. Sim. E ele arriscou mais, ele teve que ir mais para cima. Isso, claro, todo o desgaste que ele já causou no Adesanya facilitou para ele ir para cima sem receber tanto perigo de volta. Mas eu acho que o Adesanya, o Poatan pode entrar nesse modo tudo ou nada, não no tudo ou nada, mas esse modo para frente mesmo, para nocautear lá pelo segundo round. Isso. Porque ele sabe que é isso Porque, que vai fazer a diferença. e dá Então, tempo de fazer alguma coisa caso não. não Porque a gente chegue no chega no. nocaute, né? A gente chega no quinto round e eu tava desesperado já, né? Falei, cara, pô, o UFC me deu uma mesa ali na boca do octógono. Foi um negócio sensacional. Assim, a melhor noite de luta Que que eu tive massa. na minha vida. O Poatan ganhou o cinturão. Aquela, porra, não dava pra ficar melhor. Se eu escrevesse, eu não ia escrever tão bem assim
o roteiro da parada. Aham. Mas entrou no quinto round e eu já tava, tipo, eu falei, caralho, eu não acredito, vamos perder essa luta, cara. Vamos perder essa luta, vamos perder essa luta. E aí o Poatan faz o que ele fez e, Detonou. cara, é absurdo, absurdo. Vai ser isso. Acho que vai ser mais pressão no Poatan, vai ser continuar com os chutes na coxa, que ele debilitou a movimentação do Adesanya nessa terceira luta. Acho que vai ser mais do mesmo, só que mais pressa ainda do Poatan agora. Legal. Você não acha que, na minha cabeça, assim, analisando muito o jogo mental, né? Que rola uma guerra mental entre os dois ali. O Poatan até brincou uma vez numa entrevista comigo, dizendo, porra, tem que ter, né, um pouquinho de trash talk, dar uma cutucadinha aqui, que nem os caras falam comigo, eu falo, já nocauteei ele, já venci ele 2 vezes. Ele amarra pra chegar pra luta, né? Então, tipo, aí ele fala assim, mas porra, aí o cara vai e fala que vai jogar poder em mim e vai me congelar e tal. E ele genuinamente achou aquilo uma besteira. Tipo, e pro Adesanya, nessa época moderna de anime, não sei o quê, pra ele era uma coisa séria. Tipo, eu vou congelar você e você não vai ter ação. O que foi isso que ele quis dizer? A gente sabe que ele não tava falando que ia congelar na verdade, o Poatan. Talvez essa fosse a única esperança dele, né? De saltar uma magia. só se for, né? Porque na Só porrada real não deu. Não deu, né? Muito bom, muito bom. Não, mas com certeza foi uma zoação, né? Tipo. Sim, mas pro Poatan, assim, não fez efeito nele. É isso que eu tô, tipo, não, com ele certeza achou não uma vai fazer, idiotice, né? Tipo, ele falou, cara, como assim? Que babaca, tipo. Entendeu? E a galera do anime, junto com a Adesanya, fala assim, uau, nossa! A gente sabe, ele quis dizer que o Poatan ia tremer na base, vamos dizer assim. Mas ele não comunicou isso do jeito que o Poatan entendeu como uma ameaça. O Poatan falou, cara, tipo, te fode, não vai. Como assim, cara? 2016 eu tava batendo. 2016 eu tava batendo marreta no pneu do caminhão ali, tu vai falar que vai me congelar? É porque o Poatan nunca jogou RPG, cara. Não é a mesma linguagem. Lógico, exatamente. Foda, né? Mas aí, dessa parada do jogo mental, assim, o Adesanya falou um negócio na coletiva de imprensa que me deixou assim, cara, porque eu acho que ele meio que falou foda-se pra história agora, tá ligado? Tipo, ele falou, cara, o que eu posso dizer mais, né? Tipo, o cara me ganhou no kickbox, vim pro MMA, me ganhou no MMA. Se eu acho que um dia eu vou ganhar dele, eu acho que, sei lá, se a gente lutar 10 vezes, eu ganho dele. Alguma. Entendeu? Mas eu acho que aí eu senti ele, do jeito que ele expôs, assim, eu acho que eu senti um alívio. Do tipo, cara, se a gente vai lutar de novo, vai ser o que é e foda-se. O momento eu não podia perder dele já passou e agora o que vier é lucro. E eu acho que isso deixa ele, se ele tiver com isso na cabeça genuinamente, eu acho que deixa ele um cara mais perigoso. Sem o... Talvez ele tenha tirado a pressão do ombro, né? A responsabilidade, tipo... É difícil de dizer, né? Porque quantos atletas lutaram 3 vezes entre si? Quantos tops, né? A gente viu agora recentemente o Davidson lutando pela 4ª vez com o Moreno, mas é difícil de saber o que se passa na cabeça deles. Eu acho que já tá meio que adormecido, já não tem mais medo e já não tem mais confiança, tipo, tá tudo misturado, vamos fazer o trabalho lá e seja o que Deus quiser, sabe? Que uma coisa quando tu perde uma, tu pensa, filha da mãe, eu pelo menos, né? Eu não me intimido, eu quero ir pra cima. Eu já fiz umas 3 revanches na minha vida, assim, de eu perder uma e ir pra cima, e aí a próxima, eu sempre perdi por ponto, e as minhas revanches eu vencia por nocaute, então isso me motivava. Agora, passa para segunda, terceira, 4ª luta, é difícil dizer o que se passa na cabeça do cara. Mas como você falou, talvez ele tenha tirado esse peso do ombro, né? Um desapego quase, né? Tipo, quer saber agora? Agora eu vou lutar leve e se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, sabe? De repente não
não Ou é deu o tão braço a assim. torcer mesmo, que porra, é um estilo que É. não fecha comigo, né? Não, às vezes pode ser isso, né? De É, 10 você vai perder 11. Não tem exato. jeito, né? Às vezes não vai dar, não vai dar mesmo. Vamos falar do UFC Rio? Vamos. Você foi? Fui ao vivaço, cara. E como é que foi? Me conta. Pô, energia top, né, bicho? Fazia tempo que a gente não tinha, né, no Brasil e foi sensacional. Infelizmente, as nossas últimas duas lutas não foram como a gente gostava, Sim. mas sempre vale a pena, né? Ao vivo sempre vale a pena. A energia é boa demais. É. Tava cheio, cara. Então, o pessoal tava falando que Tava. acharam meio vazio, É que tava assim, muita gente em reclamando do âmbito, horário. quando faz o UFC em São Paulo, pode começar 4 horas da tarde o evento, tá lotado já desde a primeira luta. Aham. O UFC, Rio, o pessoal chega um pouco mais tarde mesmo. Ainda É mais que estranho, tava né? calor, tinha sol. Então, galera na praia, com certeza. Aí, final da tarde, foram para Ah, casa, tomaram banho, blá, blá, se arrumaram e daí foram. Então, entendi. mas aí, card principal, começou o card principal, já tava cheio, tava lotado. Ah, legal. Então legal. Então legal. Os Estados Unidos é muito É, assim, né? os Estados Unidos é muito assim, tipo, entra no começo do card principal só, a galera fica É, fazendo churrasco no estacionamento lá, tá todo mundo aham. cedo. Você chega lá o evento começa às 8 horas da noite, você chega lá 1 hora da tarde já tá cheio, fora. Mas a Aham. galera fica fazendo um hangout lá, E assim. exato, e teve isso também lá no UFC Rio. Em volta, né, da arena, ali, antes de tu entrar nas cadeiras, tem várias atrações, digamos assim, foto Ah, nos quadros lá, com cinturão, que bastante coisa para legal. comer. Então o pessoal estava lotado em volta e só o Entendi. pessoal não estava assistindo as lutas. E aí, mas Ah, quando irado. dá a card principal, a galera começa a se acomodar. E é bastante tempo, né, bicho? É uns 4 horas, 5 horas de evento, né? É difícil Então, e aí a ficar maior o tempo todo reclamação, ali. porque eu meti a boca que a galera foi embora antes do final da luta do Glover, eu achei horrível. E o Uhum, pessoal rebatia, dizendo, ah, mas estava muito tarde. Eu falei, não, mentira, vocês foram embora porque o Glover tava perdendo. Que se o Glover tivesse ganhado, vocês tinham ficado lá. uhum. E os caras, não, mas eles tinham que ver isso, porque era quase 4 horas da manhã e não sei o quê. Então, eu acho que eu continuo com o meu pensamento de a galera foi embora porque o Glovão tava perdendo a luta. Não, mas isso é fato. E, né? Ninguém ia arredar o pé se o Glover estivesse vencendo e sabendo que ele Exatamente, ia levantar o exatamente. cinturão. E aí o Mas Glovão tudo bem, acaba encerrando a carreira numa arena bem vazia. vazia, assim. Foi triste de ver, porque os caras me perguntaram, por que ele não aposenta no Madison Square Garden, em Nova York, que ele é da área ali e tal. Eu falei, cara, o cara quer aposentar no Brasil, na frente da torcida, com a torcida aplaudindo em pé, aquelas paradas assim, e não teve isso. Eu fiquei mais bravo que ele, na verdade. Ele não ligou, ele falou, não, tá tudo bem, cara, minha missão tá cumprida, tá tudo certo, mas eu falei, pô, que sacanagem, né? Porque a gente fica em pé na rua até tão tarde por umas merda, e aí num negócio desse Uhum. é foda, é foda, é foda. Ah, Difícil. qual foi tua luta preferida lá? Cara, tirando a Batistaca, né? Fez um lutaço, lutaço. Mas teve duas lutas assim que eu vibrei. Porque eu sou assim, né? Fico olhando as lutas e tal. Aí o pessoal berra, vai morrer, e eu fico ali quietinho. Aham, Então é difícil eu alguma coisa que me tire da minha inércia ali para gritar e berrar. Mas aham. teve duas lutas que aconteceram isso, que foi o Malhadinho Caralho. contra o Garandão lá, e foi É. massa, porque eu tava nas cadeiras prêmios ali, eu acho melhor do que o octógono VIP lá. Porque o octógono Você é fica um na nível linha do acima, né? octógono, né? As cadeiras é um pouquinho acima e dá É. para ver bem. E aí deu para sacar assim perfeitamente a estratégia do Malhadinho. Chegou para grampear o grandão, cara, acho que 10, 15 quilos a mais que ele. E aí, como o cara era muito forte, muito mais pesado, o Malhadinho não conseguiu simplesmente derrubar, estabilizar e começar a bater.
dava pra ver o quanto de força que aquele cara tava fazendo. E aí o Malhadinho, pô, foi na técnica, na paciência, enquanto a galera na torcida falando, bate, pô, bate, não sei o quê. Pô, vai bater como? A hora que tirar a mão dali, o cara levanta. O bicho era muito forte. Então, essa qualidade técnica ali, estratégica do Malhadinho me animou muito, assim. Eu fiquei muito empolgado com a qualidade dele. E depois o nocaute espetacular do Hulk, né, em cima do... Esqueci o nome do menino lá. Do Gregory. Do Robocop. Do Robocop, né? E, porra, irado também. Aquilo lá também Aquilo lá foi... surpreendeu. Pô, na verdade tem vários, cara. Teve vários. Teve outra do menino lá do Santos, dos irmãos Santos. Eu tô do... Como é que é o nome dele? Marreta? Marreta? Não. Ismael Bonfim e o... cadê o nome do outro? E o Gabriel Bonfim. Então foi Ismael. O Gabriel, aí, Gabriel finalizou no primeiro round. O Ismael nocauteou. Eu tava vendo a luta, daí o adversário dele duro, né, cara, mais alto. Só que o Ismael tava tentando uma joelhada pulando no meio da luta. E aí num lance lá da luta, caiu o protetor do adversário. Caiu uma vez. Beleza, botaram e tal. Aí, numa segunda situação, na grade, caiu de novo. Daí eu falei pra mim mesmo, né? Porra, agora só soco na boca. Cara, ele deu uma ajoelhada bem nessa hora e pegou de cheio na boca do cara sem protetor. Eu fiz até um vídeo disso na hora ali e eu pensei, meu Jesus, perdoa por esse pedido. Eu pensei, cara, isso quebra o maxilar do cara. Porra, Nossa Senhora. Mas você não achou o Malhadinho e saiu bem. Você não achou o Malhadinho pra continuar bem e super competitivo nos pesados, ele vai ter que ganhar um pouquinho de peso ali? Eu não acho. Acho que não. Você acha que não? Acho que não. Ele é forte, cara. Ele é muito forte. Ele é um trator. Na primeiro lance da luta, ele levantou o grandão lá de 120 quilos, muito fácil, derrubou. Ele já tem muita força, ele não precisa ficar maior para isso, ele já é bem musculoso. Ele é um estilo de caras, por exemplo, pega o Cigano na época. O Cigano tinha 105, cara. Mas o Cigano era da trocação, né, cara? O Cigano não fazia muito grappling, né? O Malhadinho precisa mais da... Porque você via, a hora que eles estavam no chão, a desvantagem do Malhadinho ficar... Apesar do Malhadinho estar amassando, mas você pega um cair, você tem que lembrar que tá lá atrás ainda, né, cara? A hora que chegar num top 15, num top 20 aí, a parada, então, mas tu pega fica mais séria. Tu pega os tops do ranking, tem muito gigante, assim, acima de 120 quilos. Não tem. Como é que chama aquele cara que lutou aqui em Orlando agora? Um grandalhão. Tá estourando agora no... Eu não vou lembrar o nome dele de jeito nenhum, cara. Ganhou do Taito Iwasa agora, a última luta, lembra? Eu sei. Sei, mas não lembro. Mas assim... Eu acho que mas são poucos, 105, né? Se eu não me engano, na pesagem. Talvez uns 110, uns 5 quilos a mais, mas num trabalho a longo prazo, né? Não de imediato, assim. Sim. Mas eu achei ele bem forte, cara. Eu achei que ele pode incomodar muito com esse peso que ele tá mesmo. Sinistro, ele vai dar muito trabalho, cara. Ele vai dar muito trabalho. Pega o campeão, tudo bem, do Strike também, que é o Cyril. Nenhum, né? O cinturão tá vago, também, né? Aí, claro, tem o grandão lá, o outro, como é? O camaronês lá, o nigeriano. Ixi, eu não sei quem é. O gigante lá, o campeão. O Francis? Mas o Francis tá fora, né? O Francis saiu fora. Saiu fora de onde? Do UFC? Rapaz! Como assim? Tô por fora, bicho. O Francis Ngannou? O campeão, ele abandonou o cinturão, tá fora, já era. Rapaz! Porra.
Ali, ó. Tá ali. Ó, tá, o do pôster ali, ó. Isso. Não, tá fora, ele Eu saiu. vi que tava uma briga, não sei o quê, mas não acompanhei o Não, desfecho tá disso aí. fora, já era. Tanto que o Jones vai disputar o cinturão vago contra Aham. contra o Cyril Cyril. Gane. O, Caraca, velho. o negão tá fora, não quis, não ficou. Contou uma história. Ele queria lutar boxe, ele queria um plano de saúde pros lutadores, e ele queria. Alguma outra coisa que ele queria que eu não lembro. Uhum. Mas. Aí ele falou que não foi por causa do boxe. Né? E ele queria um evento na África. Na África, o Dana White já falou que ia fazer. Não necessariamente por causa dele, porque tem o Adesanya, tem o Usman, tem potencial para Uhum. um evento na África, um super evento na África. Plano de saúde, a UFC vai falir se pagar plano de saúde para todo mundo ali. Não tem jeito. Quem tem O que o empresa e UFC quem já tem faz custo, o que o UFC já faz é pagar as despesas médicas de todo o plantel quando o pós-luta. cara precisa, né? Pós-luta, né? Não Pós é e isso? antes também, eu acho. Se tu estiver treinando pra luta e se machucar, eu acho que Ah, também eles têm é? esse apoio. Eu não É. sabia disso, não. Eu tava considerando só o pós-luta de novo, eu não sou lutador, então se algum lutador estiver assistindo e falar, toma na cu, você fala isso porque você não é lutador. De um ponto de vista de quem tem empresa e paga plano de saúde pra alguém, meu irmão, se eu botar que os meus caras que vão lavar carro, se eu falar pra empresa do plano de saúde que esses caras estão na rua o dia inteiro, cara, eu pago $2.000 por semana de plano de saúde pra um lavador de carro. Só porque o risco dele aumenta. Imagina o lutador. Você imagina um lutador. Você imagina um lutador. Eu falei, o UFC Faz o não vai seguinte, existir mais. Não, pega esse, não é esse valor viável. mensal que tu ia pagar meu plano e dá pra mim. Então, não é? Ou Né? seja, eu não acho que era essa a questão. Acho que a questão era: eu quero lutar boxe fora e o UFC, com razão, não deixa, porque não é interessante para a marca, não valoriza. Mas o Conor McGregor. Mas o Conor McGregor era outra história. O Conor McGregor podia perder no boxe, voltar e ele ainda vende 2 milhões de pay-per-view. O Uhum. Francis, campeão, não vende 200 mil pay-per-view. Entendeu? Aí tira o campeão, que eles precisam da imagem de mal do cara, né? É o The Baddest Man in the E Planet, né? Eles têm que vender isso. Aí o cara vai lutar boxe com o Tyson Fury da vida aí, o Tyson Fury vai jantar ele, daí não e aí dá, ele né? volta. Aí ele Daí volta, volta como um campeão sem prestígio, derrotado. né? Exatamente, exatamente. Ou seja, eu não sei. Eu acho que ele vai fazer essas lutas de boxe que ele quer, vai encher o rabo de dinheiro, merecidamente. Se tem, vai Uhum. buscar, não acho ruim, não. Não, tá E, certo. e daqui 2 anos ele tá de volta. Anota aí, Vitor. Igual a gente falou do Fight Pass, vai anotando aí que daqui 2 anos a gente tá aqui. Acredito. Lembra que a gente falou lá e tal. Aliás, só pra encerrar a conversa do Fight Pass que a gente não encerrou, sucesso, né? Sucesso pra caralho, preço legal pra caralho. O único medo que eu tinha de todas as análises furadas que eu fiz, porque não fazia ideia do que estava acontecendo, eu fazia minha análise baseada em rumor. Era tudo baseado num preço bom. E eu acho que a gente, Uhum. a gente falou, eu vou até voltar pra assistir, mas a gente falou R$19,99, R$29,99, uma porra assim, Isso, menos que a metade do que os caras pagam no no combate. combate. E vale a pena pra caralho. Tem tudo, tudo, tudo. Vale, cara, tem Acabaram uma de. biblioteca gigante. E eles estão no processo ainda de migrar todo o material que tem no Fight Pass americano para o brasileiro. Não tá Sim. tudo ali ainda. Tem É muita um coisa que não tá processo em longo, né, cara? português. Eu acho que tem muita coisa que não tá. Tem muita coisa em inglês. Eles fizeram as últimas lutas, umas lutas mais importantes, que foram aquelas que o Demian e o cara da Band Uhum. lá narraram e comentaram e tal. Tem muita coisa já. Mas, e a transmissão tá top, né, cara? André Azevedo, Demian, Sim. cara, eu curti demais. Eu Uhum. criticaria numa boa se tivesse ruim. Eu ia falar, Uhum. ó, precisa. O que não seria um grande problema. A gente só ia falar, olha, tá começando, beleza, precisa melhorar aqui, ali, 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 ali. Mas, porra, eu fiquei E impressionado. também tem essa questão da gente comparar, né, cara? Porque é exatamente a mesma coisa que estava acontecendo no combate, só que com pessoas com vozes diferentes, né, mais ou menos diferente ali.
Mas, então, a gente tem que se adaptar também, tem que se acostumar. Exatamente. E prioridades diferentes. Eu acho que foi isso que o maior problema do combate era que, para a organização que é dona do combate, não era uma prioridade. Uhum. Entendeu? Então, com os anos foi Não, com certeza. caindo a qualidade, e isso não vai acontecer sendo do UFC, entendeu? Então, Uhum. porra, do caralho. Do caralho. Nota 9,5, só pra não dar 10, assim, pros caras não me chamarem de puxa-saco. Falando em Fight Pass, quando eu saí da luta, parei de lutar, eu parei de fazer o conteúdo, o meu vlog, digamos assim, aquele que eu mostro o dia Aham. a dia, né, do treinamento, dieta, família e tal. Mas é uma coisa que está latente em mim desde que eu parei com isso, de fazer para outros lutadores, né, de promover outros lutadores, acompanhar o dia a dia de outros lutadores. E depois que, acho que foi uns 2 anos, acho que depois que eu parei, e que eu não realizei esse projeto ainda por questões de tempo, minhas filhinhas crescendo, a minha esposa tendo que viajar muito para trabalhar e tal, e eu fiquei mais no suporte ali, né? Aham. E nesse meio tempo surgiu o canal do Will Harris, The Ah, eu tô Anatomy ligado. of a Fighter, Anatomia of né? Fire. Onde ele faz isso que eu fazia no meu canal, só que para outros lutadores, com uma qualidade cinematográfica e tudo mais, né? Então, era uma coisa latente que eu queria, e agora, 2023, chegou o momento de eu executar esse plano, esse projeto. Caraca, que irado. Eu já tinha falado com a esposa, as minhas filhas estão maiores, a clínica está andando, eu ajudo ainda na parte financeira, mas aí eu posso fazer isso de qualquer lugar. Então, Sim. eu já comecei a produzir episódios Eu vi lá com o desse blindado quadro. já, né? Já fiz com o Blindado, já Que fiz com o KR irado. lá do Rio, Que irado. tô vendo para fazer com a Marina em Floripa, e, e aí, bicho, eu vou colocar isso em ação. Mas o grande Muito. lance é que, como coincidiu do UFC Fight Pass vir para o Brasil, todo material exclusivo produzido a partir de agora tem que ser feito pelo UFC. Uhum. Antes, a Globo contratava produtoras e fazia para a Globo, né? Para o combate. Aham. Agora vai tudo partir da iniciativa do próprio escritório do UFC Brasil. Aham. Então, esse quadro, ele vem a calhar. Eu vendi essa ideia, falei sobre essa ideia para o UFC, e eles se interessaram. Agora eles querem ver um piloto montado para entenderem a ideia e tudo, e se casa com o que eles precisam para o Fight Putz, Pass, que ou para irado. o canal. Que Então, irado. um projeto aí que vai sair, independente se o UFC comprar a ideia e botar no canal deles ou no Fight Pass, ou se vai sair no meu canal, mas é uma No coisa teu. que tá rolando já. Cara, a hora que tiver engatilhado aí e for soltar, me fala, volta aqui, Uhum. a gente ajuda a divulgar, Instagram, Eu TikTok vou agora, eu tô pedir ajuda para bombando no todos os. TikTok. Aham. Eu quero pedir ajuda para todos os amigos da luta aí Exatamente. para É isso divulgar. mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque, cara, eu tava falando com o Bochecha, a gente tava de um assunto bem mais sério, lógico, eu tava falando do Lô e do julgamento que tava marcado para essa semana, acabou agora indo pro final do mês. Mas eu falei, olha, manda, pessoal, marca a gente, reposta, não sei o quê. A gente movimenta nosso ciclo social com tanta merda, né? Tipo, ó, quarta-feira da calcinha vermelha, todo mundo repostando, hashtag, e com uma Uhum. coisa nobre, com uma coisa importante, uma coisa que vai agregar algum valor ou ajudar algum. A gente não faz. Né? Tipo, Verdade. então. Acho que vai incomodar, né? Não, exatamente. Para Porra, encaminhar e compartilhar uma besteira, a gente nem pensa, né? na hora, eu falei, "Ô, manda. Fiz um vídeo com o Lioto ontem fazendo umas merdas assim. Cara, que tem de repost naquilo lá, e aí se você botar uma campanha, vamos ajudar o pro, a galera não dá nem like. Eu falei, como É, assim, cara? Tipo, é foda, é foda, é. é foda. Ó, pra gente não estourar o tempo mais, como é que você tá de tempo, Leandro? Tá quase já, né? 6 e que horas são agora? 10 para São 5. 10 para 5. Não, vamos embora, vamos tocando aí mais uns É, 20 minutos aí, tá de boa. porque eu tenho que falar só
do UFC 284, 285, 286, 287, 288. Só. Ó, vamos começar com o 284. A gente, lutas estratégicas só. Eu quero falar da luta do Makhachev com o Volkanovski. Você já fez na tua cabeça aí o que... Não fiz, eu vou escrever eu tô pra fazer essa prévia essa semana, que eu não consegui, mas semana que vem sai de certeza. Então vamos pular essa então. Olha só, vamos pular essa. Vai lá assistir a prévia do Vitor. Do Vitor Miranda. Pra descobrir o que ele falou dessa luta. Mas bem, a gente pode pincelar, né? Porque nunca é tão detalhada como a própria prévia, onde eu escrevo tudo. Uhum. Mas é uma luta interessante, né, bicho? Porque só agora me diz aqui que eu tô perdido. Uma de um peso e outra do outro, né? O Makhachev é... Exatamente. 70... Só que eles vão lutar nos leves, né? O Volkanovski tá subindo. Subindo pros leves. Peraí, o Volkanovski é 77, não? Cara, em quilo eu não sei. O Volkanovski é 145. É isso? É isso. Ele é 145. Quer ver? Eu não sei em quilo. Aí você me complicou agora. É 75. Não. Então, não, o Volkanovski é 77, cara. Qual que é a categoria que fala? Eles vão lutar nos leves, que é 155 aqui em Libra. Quer ver? Ei, Siri, agora todo mundo vai me xingar, porque vai dar o Siri do podcast inteiro, todo mundo pulando aí. What's 155 pounds in kilos? Não escutou. Porque ela tava... Ei, Siri, what's 155 pounds in kilos? 70 quilos. Eles vão lutar nos 70 quilos. Uhum. Tá? E o Volkanovski é do Pena. Isso. Então o Volkanovski tá subindo, na verdade. Tá subindo. O Volka tá subindo. Pra essa luta. Você acha que ele faz então, frente ele com o Makhachev? Bem dizer, né? Hã? Ele que tá desafiando, bem dizer, então. Ele que tá desafiando, exatamente. Cara, ele é um bicho embaçado pro Makhachev. Não é? Porque ele é um cara extremamente forte, rápido, aguenta a porrada. E como ele é mais, como é que pode dizer? Mais atarracadinho, assim, vai ser difícil derrubar ele, cara. Eu acho também. Se o Makhachev quiser derrubar ainda, né? Não sei se vai querer. O Volkanovski, né? Que você falou Makhachev. Não, eu tô falando que o Volkanovski é mais atarracadinho, rápido, explosivo, cara. Vai ser uma luta difícil pro Makhachev. Eu não sei o que esperar. É uma luta que eu genuinamente não sei o que esperar. É estranho, né? A luta do Charles, assim... eu vou ter que ver as lutas passadas dos dois para ter também uma análise mais precisa. Exatamente. Eu não sei, eu não faço ideia. Os caras ficam perguntando, e aí? Eu falei, cara, eu não faço ideia. A cabeça quer responder rápido, dizendo, o Makhachev ganha porque ele vai ser, de repente, o cara maior, mais técnico ali para um grappling, alguma coisa assim, mas... Porra, o Volkanovski era grande, né, cara? Ele lutava, acho que meio pesado, não é isso? Chegou a lutar meio pesado já, cara. 185. Ou 205. Que é, 205 não, meio pesado. Em pound, né? Em pound, meio pesado, é 205 pounds. Quem lutou nesse peso? Acho que o Volkanovski. Eu acho que o Volka lutou em meio pesado. Jogava rugby, o bicho era cheinho, cara. Então, o bicho é ursinho. Ele é baixinho, mas ele era grande, cara. Ele era grande. Vamos ver. Aí tem aí nos penas, eles estão fazendo no mesmo evento um cinturão interino com o Yair Rodrigues e o Josh Emmett. Uhum. Só porque o Volka tá subindo e tal. Eu tinha falado que devia vagar o cinturão. O cara quer
o cara quer largar o cinturão para ir disputar o duplo cinturão, eu acho que se ele perder, o cinturão tá vago. Eu sou dessa. O cara tem que botar alguma coisa em risco, você concorda? Igual a galera É ficava fácil falando para do ele, né, Charles. fazer uma. Não é? Assim, tudo também não é como a gente pode dizer, não é só o esporte em si, né, cara? Habilidade por habilidade, ranking por ranking. Tem o UFC ganhando dinheiro por trás, né? É, exatamente. Então, se pro UFC é interessante trazer o cara de baixo, que ele não vai ter não tem nada a perder, né? Porque Sim. ele vai lá, vai ganhar uma grana, vai fazer. Se perder, beleza, não é a categoria dele, ele volta e continua reinando. Né? Se ganhar, duplica como é que fazia? A Os moral do louros, né, cara, para ele. exatamente. Eu não acho Tipo, o cara só certo tem a isso. ganhar. Mas se isso é interessante para o UFC, que se o UFC vai ganhar também com isso, então tá tudo Deixa certo. fazer, né? O principal afetado, digamos assim, topou, que é o Makhachev. Isso, exatamente. Eu não Né? toparia nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu falo, Como primeira, né? Como primeira defesa de cinturão, né, cara? defesa, é complicado. Lembra os caras Mas, falando do Usman? O Charles, se o Usman quiser descer pra disputar o cinturão do Charles. Eu falei, cara, se eu fosse o Charles, eu não aceitava nem fodendo. Eu falei, como assim? O que o cara tem a ganhar com isso? A troco do quê? A troco do quê? Falei, se ele vagar o cinturão dele, eu topo a luta. Porque aí o cara tá abrindo mão de alguma coisa. Porque senão, porra, não faz diferença. Bom, vamos passar pro próximo. Próxima. Tem uma luta boa aqui, ó. Um Fight Night no meio do caminho aqui, ó. Marlon Vera e Corey Sandhagen. Tá pintando um desafiante ao cinturão. Aí os caras estão dando um empurrão forte no Marlon Vera. Você não tá achando? peraí, deixa eu ver aqui aqui, Vera e Sanhagen. É. Ele é mexicano ou não? O Vera é mexicano. Não, cara. O Vera acho que é do Equador. Eu acho que ele é do Equador. Ele é latino, fala português. Equador. O Tito Vera, Mas eu gosto dele, cara. O bicho tá Eu sempre gosto nos dele top, também. sempre lutando com os melhores. Duro pra Eu caramba. lembro dele com o Aldo. Eu gosto dele. Sim. É verdade. Ele perdeu pro Aldo, né? É verdade. É verdade. Mas deu uma luta dura pro Aldo. Vai ser luta boa aqui, cara. Porque o Sanhagen é brabo, técnico. Eu gosto dele também, o estilo dele tem pé. Estão caçando aí. Daí deve sair uma eliminatória pro cinturão. Eu acho que quem ganhar essa luta faz mais uma luta e disputa. Talvez não o Sandhagen. O Sandhagen disputou com o Peter Yan e perdeu, né? Não foi isso? Uhum. Foi. Acho que foi. Não sei. Bicho, isso eu tenho que perguntar pro Laerte. O cara fica ligado, né? Ó, vamos falar da volta do John Jones com o Cyril Gane. Como que você vê o Jones voltando? E o que você acha que vai ser a estratégia dele, cara? Você acha que ele mais pesadão vai ficar mais lento? Ou ele tá grande, mas vai apostar na velocidade? E um palpite, um pitaco, quem que você acha que ganha? Eu acho que ganha Jones por atropelamento. Assim, na caruda mesmo, sem dar moral pro Gane. Os caras falam, você é louco. Total. Em pé ou no chão? Puta, que injusto, né? Logo com o Jones, né? Eu nem lembrei disso. Dos dois. Se ele encontrar o Gane no estacionamento ali, o Gane é melhor ficar esperto. Cara, ele vai saber o quanto ele tá motivado e treinando luta, né? Mas o Johnny, técnica por técnica, o bicho também acho que atropela. Eu acho também. Eu acho que ele não... mas e se? Eu falei, não, e se não? Você tá falando do John Jones. Ele não vai trocar porrada com... Como a gente tá dando um palpite aqui, a gente desconsidera os Exatamente. Ele não vai ele trocar mais porrada ou menos na teoria, nos números. Exatamente. Ele não vai trocar porrada o grande com o lance acho que ele vai pro grappling e já era. O lance é que o Gane é extremamente habilidoso na movimentação, né, na longa distância. Porém, o Johnny, ele também tem uma envergadura absurda, ele também sabe jogar na distância, e para ele conectar, para ele colar
um single leg, uma cinturada, alguma coisa no Gunny, eu acho que não vai ser difícil ele fazer isso. Também acho. E aí eu boto fé no grappling do Jones. Se ele for usar isso, né? Talvez. Porque ele é muito malandro, né, cara? Tipo, se ele não tiver força, digamos assim, se não tiver aquela resistência para derrubar o Gunny e dominar por cima, ele vai ficar na grade ali, ombrada, pisão, cotovelada, né? Ele vai ficar macetando ali o quanto tempo for, porque ele tem um leque muito grande de técnica, de malandragem, de catimba. O bicho é enjoado. É verdade, é verdade. Eu acho que ganha. Mas assim, né, tem que ver como é que ele tá preparado para isso. Muito tempo fora também sem lutar, né? 3 anos, né, cara? 3 anos faz diferença, fora, se ele tá com mais massa muscular, pesa mais também. Tem que ver o quanto que ele tá dedicado aí nessa preparação. Mas verdade. eu quero ver. Nossa, eu vou estar lá. Eu vou lá, hein? Essa eu vou estar lá. Aonde vai ser? Em Vegas. Tô com credencial aprovado pro UFC e tudo. Vou estar lá. Caraca, bicho. Quando é que tu vai me levar, pagar minha passagem pra eu ir no teu estúdio aí ao vivo? Cara, vem pra cá. Então, vem pra. Vamos, ó. Vem pra esse de Vegas já, cara. Fica aqui em casa, a gente voa lá junto, grava. Ia ser legal. Pensa com carinho. Tem que quebrar o cofrinho daí. Tem um mês ainda. Já não gasta com hospedagem. Já não gasta com hospedagem. Só. Ué, mas lá eu vou ter que ficar em algum lugar. Então você fica comigo. Eu vou pagar pra mim mesmo. Não faz diferença 1 ou 2. Paga um lugar pra 2 camas, fechou. Exatamente. Pensa com carinho. Proposta tá feita. Convite. Com esse novo quadro aí rolando, vamos ver se eu... Ia ser legal. Ia ser... Tem Rodolfo Vieira aqui. A gente pode gravar com o Rodolfo Vieira lá. Se o UFC bancar essa ideia, se eles toparem dessa produção, como eu falei para eles vão determinar aonde eles querem que eu vá, né? Entendi. Porque isso é interessante também. O UFC Brasil, ele trabalha na divulgação dos atletas que estão com evento marcado. Tipo, o próximo evento vai ter talento brasileiro. Eles começam a puxar vídeos e lutas desse brasileiro, entrevistas, para promover ele, né, no próximo evento. Então, acredito que num quadro desse seria nessa vibe. Porém, o que dá para fazer? O que eu penso em fazer? Ir fazendo episódios com temas mais frios, digamos assim, né? Se o cara não tem luta marcada, mas tem o episódio do dia a dia dele treinando e fazendo bate-papo comigo e tal. E aí fica guardadinho esse episódio, quando ele marcar a luta, dispara, né? Então, exatamente. Quanto mais episódios um papo mais genérico, né? Pra não ficar datado e aí solta, né? Legal. Exatamente. Ó, pra você levar essa proposta, tem o Gilbert Burns aqui, o Durinho, tá 3 horas daqui, dá pra gente passar o dia lá. Você grava com ele vai lutar em abril. Essa galera toda ia ser maravilhoso. Mas vamos ver o que vai rolar. Ó, que mais? O UFC 286 tem 2 lutas. Leon Edwards e Kamaru Usman, a revanche. Eu acho que a gente não vai ter muita surpresa aí, mas eu quero ver o que você acha. E o Common Event dessa luta é o Justin Gage e o Rafael Fiziev. Essa até arrepia, né? Caralho. Só lutão, cara. Olha, eu vou te falar que o Kamaru Usman aqui e o Leo Adams é aquele esquema, né? O Usman tava vencendo, né? Tava vencendo a luta, não tava? Tava vencendo, acho que os 4 rounds e meio, né? Até ele levar o pé na cara. Jeitão lá, né? Então, de novo, vai ser essa guerra aí. O Leon Adams tentando achar a brecha para encaixar um golpe, e o Usman vai fazer aquele jogo que o bicho é excelente, né, cara? Fazendo jab, finta, queda, finta de queda. O cara ele faz o simples, o feijão com arroz, só que extremamente bem feito, né? Difícil de sair desse jogo. É verdade. E aí o Gage e o Fiziev?
Rapaz, aqui vai ser vai ser aquele jogo de faísca, né? 2 facas. Nossa, é. Mas eu boto fé no Gate aqui, cara. Você bota fé no Gage? Eu acho que o Fiziev vai surpreender. Mas o Fiziev vai surpreender na mão. Na porrada. Eu acho que ele vai debulhar o Gage. Eu acho que... E eu gosto do Gage pra caramba, cara. Mas os dois. Eu acho que o Gage perdeu muito daquele... É que não dá pra continuar lutando do jeito que ele lutava quando ele chegou, né? Tipo... Ele tinha 2 anos de vida se ele continuasse lutando daquele jeito lá. Então não... Eu ia falar isso, porque o Fiziev tá mais fresco, né? Tá mais, tá mais inteiro, né, bicho? O Gate já tomou muito knockdown. Foda, muita guerra, muita... Tá pegando um opalão 6 cilindros com né, com um sedanzão 2022 aí e botando pra correr. É foda. Vai ser um lutão, cara. Pô, mas altas lutas. Eu vou ter que fazer análise de todas essas aqui, bicho, porque já até anotei aqui elas pra... E vai, meu. Aí o último que eu ia falar era do Poatan com a Adesanya, a gente já falou dessa luta, mas o Come Event é o Durinho com o Masvidal. Peraí, do Leon Edwards? Não. Já tô no UFC 287. O do Leon Edwards, o Come Event é a luta do Gage com o Fiziev. Ah, tá, do Pereira e a Adesanya. Isso. Aí a gente vai pra 8 de abril. Esse aqui é Gilbert Burns versus Jorge Masvidal. O Masvidal é o seguinte, né, cara? É aquele lutador de rua. Chegou a ver a análise que eu fiz dele com o Magny? Burns com o Magny? Não vi, eu vou olhar. Eu falei os pontos fortes de cada um, né? E falei que no final eu falei que eu recebi uma mensagem do além dizendo que o Durinho ia receber o prêmio de melhor finalização da noite. Caralho, sério? Não foi melhor, né? Não ganhou o prêmio de melhor porque a concorrência estava grande, né? Tava. Teve Malhadinho, teve quem mais que finalizou? Teve o moleque da Cerrado lá também, um dos Bonfim lá. Finalizou no primeiro round também, lembra? Mas ele finalizou bonito, o Gilbert. Sem eu acho um que é soco, isso, cara. Eu acho que essa luta é parecida. Eu acho também. Acho que essa luta é parecida. Tomar cuidado no começo para não ver aquelas loucuras do Masvidal e a hora que grudar, um abraço. Eu acho também. Eu acho que vai ser... Eu ainda falei, os caras me zoaram no podcast. Eu falei que eu acho que ia ser mais fácil do que a luta do Neil Magny. Porque eu acho que o Neil Magny é mais compridão ainda. Sabe, né, cara? Eu acho que ia ser. Eu não consigo ver o Masvidal fazendo frente pro Durinho, nem na trocação, nem no chão, cara. Não hoje, pelo menos. Entendeu? Não hoje. Eu acho que o Durinho leva bem ainda. Cuidar com os chutes do Masvidal, que tem um chute chato. Tem mesmo? Tem, eu acho. É chute descoordenado, assim, mas é muito rápido, muito na maldade. Só que médio, assim, né? Chute médio. Sim, não na coxa nem cabeça, mas ele tem uns golpes perigosos, cara. Não, tem, porra, o cara não... Quando eu falo que... Os caras falam, fica desmerecendo. Não, pô, o cara é top, pra caralho. Eu só acho que o Prime dele passou faz um tempo já. Né? E ele tá pegando um jogo extremamente ingrato pra ele, né? Extremamente ingrato. Eu acho que é um cara que não vai trazer uma história igual teve quando o Durinho lutou com o Usman, né? Que tinha toda uma história no fundo, que eles se conheciam e tal, um emocional. Eu acho que o Durinho não chega nem respeitando o Masvidal como a estrela que ele é. Eu acho que o Durinho vai ver isso como uma oportunidade 100% de tomar o lugar do cara. Isso vai... A não ser que essa luta se transforme num grande show, uma grande promoção. Daí a pressão começa a bater, sabe?
Mas se essa luta ficar baixinha assim na mídia, eu acho que vai ficar. Eu acho que vai dar um hype na mídia, mas como é o Poatan defendendo o cinturão com o Adesanya, eu não acho que passa o hype da luta do Poatan, entendeu? Então eu acho que vai ficar de come event mesmo ali, assim. Vai ter o hype ali pro Durinho e tal, mas ele não vai ter aquele peso de carregar o evento nas costas. Tipo, o main event do povo, sabe aquelas paradas? Tipo, não acho que vai ser... Eu não acho que chega nesse naipe, Pô, não. tem Kevin Holland de Santiago também, né? Tem. Aí tem aquele Raul Rosas. Tem, cara, tem cada luta chegando aí, cara, que a gente tá muito feliz pelos próximos 2, 3 meses aí. A gente tá muito feliz. Tem trabalho aí pra fazer. Tem mesmo. Começa já porque você vai... Você tem... Porra, aquele evento do Leon Edwards... Tem o Marvin Vettori na segunda luta do card principal contra o Roman Dolidze. Essa luta também a galera não tá falando, mas vai ser um lutão, cara. Vai ser um lutão também. Puta que pariu. Ei, eu quero pedir uma dica pra ti agora ao vivo aqui. Vamos. Se alguém souber nos comentários aí, coloca também que eu vou acompanhar depois. Eu fazendo análise, fiz com antecedência. Quanto tempo antes da luta eu devo soltar pra atingir o maior número de fãs pra assistir? Cara, eu soltaria na semana da luta, porque a galera não hypa antes da semana da luta, não tem jeito. Porque como tem luta toda semana... Tem outros eventos, né, cara? Então. Atropela, né? Então. Mas você pode fazer você pode fazer a análise, mas aí solta, tipo, terça-feira. Entendeu? Porque aí na quarta, quinta, a galera já tá sintonizando, o vídeo já tá lá, entendeu? Porque como tem evento toda semana... Do UFC Rio eu fiz 3 e fiz uma por dia, eu acho. Eu soltei uma por dia. Na semana do evento. Quarta, acho que foi. Ou uma eu soltei na sexta e depois segunda e terça, alguma coisa assim. Mas eu acho que é isso aí, né? Na semana. Até porque tem outros eventos acontecendo e se não atropela, daí a galera não vê e o vídeo pode se perder, né? Exatamente. É o que eu faria. É o que eu faria. Faz e solta ali na semana, porque a galera vai... O radar começa a ligar lá pra quarta-feira só. Segunda, tá? Porque aí na quinta já tem, se é um evento grande, já tem pesagem cerimonial. Quarta-feira é o Media Day, então os sites começam a postar um monte de coisa já da galera que vai lutar. Aí sexta já tem a pesagem, aí já tá fervendo, só esperando o sábado chegar da luta. Pode querer fazer isso. Boa, a galera comenta aí e diz aí pro Vitão. Se vocês falarem uma semana antes, ele provavelmente vai ouvir vocês, não eu. Não, vou fazer um contraponto ali das duas opiniões. Mozão, eu vou deixar você aí. Teu canal, link tá na descrição, no comentário fixado. Eu boto o link de tudo. O Instagram do Vitão tá na tela aí. Massa, isso. Convite pra Vegas, tá feito e reforçado aqui de novo agora. Se quiser, vou vem. precisar do patrocínio, cara. Fica em casa. Olha que eu arrumo, hein? Tô com boleto pra pagar até 2024. Olha que eu arrumo, hein? Olha que eu arrumo também. Pô, arruma que eu vou fazer, arruma aí. Então vamos conversar em off. Falando em patrocínio, deixa eu fazer mais um jabá aqui. Boa. Como esse 2003, eu quero voltar para o meu canal forte, né? Tanto com as prévias, que é algo que complementa muito o quadro de Olho na Luta, né? Porque a galera já assiste, além de descobrir com as análises do De Olho na Luta, além dela descobrir e ter uma visão diferente de como ela viu a luta, as prévias ela já vai aquecendo e já vai direcionando os olhares do fã para assistir a luta. Um é perfeito, um complementa o outro perfeitamente, né? Porque, tipo, você fala, olha, eu espero que aconteça isso, e aí depois você vem e faz a análise, falando, olha, um pouco do que eu falei aconteceu, mas ele preferiu fazer assim, é do caralho. E é legal, é um baita do exercício para mim também, e eu procuro fazer meio que um formato padrão de citar 3 pontos fortes de cada atleta, do que eles vão provavelmente levar para essa luta, para a próxima luta. Então é bem legal, vale a pena assistir também, que a gente já assiste a luta diferente já. Exatamente. E então esse quadro é um quadro que eu vou fortalecer bastante. Toda grande luta, toda luta principal, assim,
notória, no mínimo os numerados, vai ter as análises, as prévias, e eu tô com uma ideia que daí eu vou precisar de ajuda de vocês também. Ver se faz Demorou. sentido, cara. Eu quero abrir a assinatura do meu canal daqui a um tempo. Deixar pegar uma consistência de postagem e abrir uma assinatura. Mas, Aham. pô, o que que eu posso dar de extra, né? Pensei, foto de sunga, Eu ia falar que eu né? ia Não, assinar, agora já não vou mais. Então, aí o que que eu pensei, cara? Já que eu tô fazendo bem as análises, por que não fazer? Assinantes terão direito de assistir e de mandar lutas profissionais, amadoras, deles mesmos, ou treinadores mandar alguma luta Legal. para eu analisar para os assinantes, sabe? Fazer um Aham. quadro Isso é de irado. análise de qualquer tipo de luta, principalmente amadora. Pô, eu tenho uma luta, eu lutei e eu quero que o Vitor analise. Aham. Ou eu vou lutar com tal cara e eu quero que o Vitor analise o estilo desse cara. Sabe? Eu acho que seria uma maneira de eu contribuir ainda nesse ramo que eu tô, né, de análise, e mais uma maneira de eu conseguir monetizar em cima, porque quanto mais retorno eu tiver do YouTube, mais eu vou poder entrar de cabeça nisso aí para Exatamente. dar conteúdo para a galera, né? Exatamente. Quanto mais. É tudo em buckets, né? Tipo, você não pode tirar de um completamente pra enfiar a cabeça no outro balde ali tem que ter um Sim. equilíbrio. Se o YouTube começa a Uhum. dar mais, porra, vai focar ali porque tá dando certo, né? Eu acho. Eu acho uma ideia Exato. legal E é essa uma coisa daí. que eu gosto demais, cara. Então, quanto mais eu conseguir recursos do YouTube, eu consigo estacionar outros projetos que não me dão muito prazer, mas que eu sou Sim, obrigado a fazer porque tem receita, né? sim, Então sim, é isso, eu exatamente. quero. Aí eu estou procurando patrocinadores aí. Patrocinadores, entre em contato. Entre em contato. Cara, é foda, né? É difícil, cara. É difícil. Mas É. vamos. Eu vou puxar umas cordinhas aqui, eu vou ver o que eu consigo. Vamos tentar. Não, é isso. Em 2023 eu quero voltar ativo no meu canal, cara. Pô, meio milhão de inscritos que tem crescido ainda aos poucos, então é uma coisa que eu quero investir. Primeiro que é uma paixão, fazer vídeo e fazer vídeo de luta ainda, algo que eu entendo é Exato. Não, maravilhoso. não só entende, mas faz bem, né, cara? Faz muito bem. E se você tem a oportunidade de complementar o sucesso que você tá fazendo nas análises do UFC, porra, é Uhum. sensacional. É sensacional. Então, Exato. conta comigo aqui, apoio E é dado e. construir esse nicho, né, cara? Em volta dessa autoridade que eu tô tendo como analista, então vai Exatamente. ser massa. Ó, o link do canal do Vitor tá na descrição e eu vou deixar um comentário. O primeiro comentário que vocês virem lá vai ser meu com o link do canal dele. Os vídeos de Boa. análise dele, vocês já sabem, tá no YouTube do UFC UFC, Brasil. tem no Fight Pass, então vocês veem por lá. Mas a gente tá falando do canal do Vitor, então eu vou deixar o link pra Isso. galera. Se inscreve lá, entra lá, assiste os vídeos, comenta e dá Tem essa vídeo da minha força. carreira ali, quando eu estava no UFC ainda, dia a dia. Os mais recentes vídeos são de prévias de lutas, então um conteúdo legal para quem ainda quer continuar aprendendo, evoluindo e Exatamente. percebendo a luta de uma maneira mais legal. Cola lá. Cola lá, irado. Então, obrigado de novo. Porra, Valeu, aluguei Rafa. você aqui. Sessão, praticamente uma sessão bola de cristal, né? A gente faz aqui assim. Oh, e essa luta? E aquela lá? E aquela lá? O que você acha? Muito louco. Não, é isso, Eu pô. sou um fãzão, então eu penso, começa a chegar evento bom assim, eu sempre te mando uma mensagem, né? Falou, vamos falar desse daqui, desse daqui, desse daqui, porque eu gosto. Não, e pior que eu tenho que assumir aqui em público que eu tenho muitas lutas, cara. Hoje, já depois de quase 4 anos fazendo, eu já agora conheço os lutadores principais que eu tenho feito análise deles. Aham. Mas quando eu comecei, bicho, eu era apenas um lutador que sabia mal e mal do top 10 da minha categoria. Sim, exatamente. Eu não sabia Você nome tem de que ninguém, estar não sei antenado nome. em tudo, né, cara? É impossível, é impossível. E tipo, a galera que faz resenhas de luta, os caras, nossa, sabe
qual evento vai ter hoje, amanhã, depois, sabe o card inteiro, sabe o nome, sabe a categoria, sabe o cartel do cara. Meu Deus do céu. Eu não sei nada disso, então me perdoem por isso, mas aí eu compenso nas análises. Exatamente, 100%. 100%. Então, ó, de novo, o canal do Vitor que tá no comentário aí, se inscreve, segue lá e deixa like, comenta, ajuda, engaja. Tem que engajar, não é só seguir. Inscrito não quer dizer nada se não tem engajamento nos vídeos. Tem que assistir os vídeos. Exatamente, exatamente. Se o YouTube vê que eu tô com um outro seguidor, mas ninguém me assiste, daí pensa, que seguidor é isso? Seguidor tipo, comprado? não adianta nada. Exatamente. Exatamente mesmo. Então vamos. Vitão, obrigado. Não desliga. Valeu, Rafael. Obrigadão, mano. Na próxima, pode ver de novo. Tamo junto.